Meus amigos, há dias que a gente não grava nenhuma mensagem aqui para o YouTube, mas aqui nós estamos aqui mais uma vez aqui na minha cidade, bem aqui próximo à entrada da cidade onde eu resido, e a gente resolveu aqui falar um pouco, relacionando o tema que nós vamos falar agora com o tema eleição, porque as escrituras falam de uma alta e sublime e importante eleição, que o Eterno está preparando seus filhos, os últimos súditos do seu reino, para ser os últimos eleitos, que as escrituras chamam de os trabalhadores da hora undécimas. Nos evangélicos, Jesus falou os trabalhadores que foram chamados primeiro, os que já foram chamados, que já conseguiram a sua vitória. Agora, nós que queremos fazer parte dos da hora undécima, que serão os eleitos dos últimos dias, precisamos entender como nos posicionar ao lado do Eterno, a fim de que Ele nos torne eleito para nessa última hora a gente estar preparado. Eu parei aqui no lugar, eu até me peço perdão aí para vocês, parei aqui no lugar meio impróprio, viu? Um lugar aqui não é muito bem, aqui que um caminhão-pipa precisou apitar para mim, desculpa aí. Às vezes acontece mesmo essas coisas, isso é quando a gente faz os vídeos ao vivo, né? Se bem que aqui eu estou gravando para baixar, para depois enviar para o YouTube. Então, como nós como os que estão sendo chamados agora em última instância para se colocarem varonilmente e destemidamente ao lado do Eterno, nós precisaremos ter coragem, porque assim como tiveram os primeiros coragem para transmitir a mensagem, assim também nós, os últimos, também devemos ter coragem de nos posicionar, de forma varonil, de forma corajosa, de forma destemida. Temos a coragem de... E como nós estamos vivendo um período assim que o povo está voltado para a questão eleitoral, porém, a nossa felicidade, a nossa verdadeira alegria não é constituída por essa eleição que vai acontecer no nosso país, por essa eleição presidencial, mas é pela eleição que está registrado na Sagrada Escritura, a saber, a eleição de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Por isso que Pedro diz: permanecei firme na vossa vocação e eleição do santo. Ou seja, porque pelo sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, nós somos eleitos filhos e filhas de Deus. Porque pelo sangue de Cristo nos é concedido o arrependimento, nos é concedido o perdão dos nossos pecados, nos é concedido o direito a entrarmos no reino de Deus e nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Pela adoção, é claro, pela eleição. É claro que não por adoção, porque nós nos desviemos, agora podemos ser filhos eleitos de Deus pela adoção do sangue, porque nos tornemos pecadores, e por ter nos tornado pecadores, então nós agora, só por meio do arrependimento, por meio da reconciliação, como Paulo diz, né? E reconciliar ambos em um só corpo, para podermos nos tornar filhos e filhas de Deus. Pela reconciliação, ou seja, no arrependimento e na convenção, nós nos arrependemos, nós nos convertemos, e pela fé, nós, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos eleitos, filhos e filhas de Deus. Como mesmo diz Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados. E venha um tempo de refrigério, que vos envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Eu estou dando aqui uma travada na minha moto, que vou dar uma caminhadinha pouco aqui num pedaço da rua aqui, para a gente não ficar muito parado assim só num canto, né? A gente vai pegar aqui o nosso megafone, irmão, e agora nesse momento a gente vai falar
dentro do ponto central dessa... ontem teve aqui uma euforia, papoqueira de fogo, dando ênfase à eleição no tocante ao que está acontecendo no nosso país. Mas agora nós viemos dar ênfase aqui à eleição verdadeira. É claro que em forma, é claro, de preparação, não correndo, porque vai chegar o momento que essa mensagem ela vai ser dada de maneira toda especial, de maneira muito forte. Mas assim como todo exército, antes do momento crucial da guerra, tem os treinamentos, né? Então o exército de Deus, antes mesmo do momento, que é o momento da abominação da desolação, que logo logo vão botar a nova ordem mundial, é o momento de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, o Eterno vai de novo a regimentar os seus filhos de maneira sobrenatural, ungido pelo seu Espírito, para que eles deem o último convite de misericórdia. Mas eu diria assim, esse último convite de misericórdia, ou seja, a mensagem do terceiro anjo, a pregação ao mundo, nós não temos que ter um momento mesmo no treinamento agora, é algo sério também, mesmo no treinamento, mesmo no momento preparatório, em que ainda nós não estamos ainda na hora da mensagem ainda, propriamente assim, que ainda não desceu o poderoso anjo, nós estamos em forma preparatória, mas os soldados que estão sendo treinados, os soldados que estão sendo consolidados, que estão sendo preparados, eles têm que fazer um treinamento também. Aí, então aqui nós temos um treinamento para um momento em que essa mensagem vai ser dada de maneira sobrenatural e poderosa, porque na hora que for dada essa mensagem, ela, claro que ela vai encontrar uma grande oposição. Eu estou aqui pregando aqui agora, ela ainda no momento agora, ela não está ainda sofrendo a oposição que ela irá sofrer, mas ela sofrerá. Aí é bom a gente já ir acostumando-se a pregar a mensagem, acostumando-se a dar a mensagem, para que na hora do momento sério, do momento crucial, do momento mesmo que com o poder, com o rosto iluminado, com o poder da chuva serôdia, nós vamos sair com o rosto iluminado, sair na terra, em todas as partes da terra, dar a mensagem. Então Deus vai levantar os seus soldados. E nós vamos de maneira incansável, de maneira ungida, vamos ser ungidos pelo Espírito de Cristo, de maneira sobrenatural, com a chuva serôdia do Espírito Santo. E aí, meu irmão, vamos dar sem nenhum temor, sem nenhum receio, a última mensagem do Senhor. E então, agora também nós também estamos querendo já fazer esse treinamento e transmitirmos e dizermos para o mundo e falarmos em alta voz e fora da ordem comum que precisamos. Aí eu vou dando aqui ênfase no momento central agora, a parte da verdadeira eleição, né? A verdadeira eleição. Então a gente já vai começar aqui falando, né? Nesse momento. Nós estamos vivendo nesse instante um período em que o nosso Brasil está voltado para o aspecto de eleição. É uma euforia em que um partido se escolhe para um lado e um partido escolhe para o outro. Porém, independente de que partido e que candidato você vai escolher, saiba, porém, isso, que diante da nova ordem mundial que está diante de nós, tanto um quanto o outro terá que ceder a essa nova ordem mundial, porque tanto Lula como Bolsonaro é asa do mesmo passarinho. Todos eles vão ser dominados pelos que diz o apóstolo São Paulo lá em Efésios capítulo 6, pelos dominadores do mundo tenebroso, a primeira besta do Apocalipse 13, pela segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte. Porque, como Paulo fala, dos dominadores do mundo tenebroso, então nenhum presidente é eleito, é colocado lá para fazer a sua própria vontade. Porque qualquer dos presidentes que queira exercer segundo a sua própria vontade e não segundo a nova ordem mundial que o mundo vai estabelecer, com certeza este presidente, ele será eliminado, porque na eleição que houve nos Estados Unidos da América do Norte,
naquela eleição dos Estados Unidos da América do Norte, quando o presidente Abraham Lincoln foi escolhido presidente daquela supernação, que ele resolveu se opor ao dominador desse mundo tenebroso, ele foi assassinado. Quando o Papa João Paulo I, que foi o único Papa que teve a coragem de se não deixar ser dominado pela elite mundial dos maçônicos jesuítas, e ele foi assassinado. Então haverá agora a eleição. Nós estamos se preparando para a mais real da eleição, a eleição dos trabalhadores da hora undécima, a eleição daqueles que vão travar a última batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, que reunirão-se num lugar que em hebraico se chama o Armagedon. Então essa batalha é a eleição verdadeira, é a eleição dos ungidos de Deus, é a eleição de 144 mil discípulos que o Eterno está preparando. E esses 144 mil discípulos, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, eles vão dar o último convite de misericórdia ao mundo. Eles vão dar a última mensagem do Senhor. E eles não vão estar sendo dirigidos. Eles não vão estar sendo dirigidos por autoridades constituídas, não. Eles vão estar sendo dirigidos por Deus. Respeitando as autoridades constituídas, sim. Não naquilo que as autoridades vão ser dominadas pela besta para a imposição de leis contrárias às leis de Deus, do sinal da besta, que é o decreto dominical. Mas eles vão ser dirigidos pelo Cristo para darem a última mensagem do Senhor, para darem a mensagem, a última advertência do Senhor ao mundo, dizendo a mensagem do terceiro anjo, a mensagem que adverte o mundo a respeito do juízo divino, a respeito das 7 pragas do Apocalipse 16, a respeito da adoração à besta e à sua imagem. Então o Eterno, ele vai, em sua infinita misericórdia, fazer o seu último convite de misericórdia. E esta é a real eleição. Não é uma eleição de bagunça, não é uma eleição de barulho, não é uma eleição em que um fica querendo se achar melhor do que o outro. Não é uma eleição em que um promete a felicidade do outro, sendo que ele não pode dar. Mas é a verdadeira eleição, a eleição daqueles que temem ao Eterno, a eleição daqueles que amam ao Senhor, a eleição daqueles que vão agora na nova ordem mundial que será estabelecida, a volta da supremacia papal. E nessa nova ordem mundial, o que é que sucederá? O mundo de novo vai adorar a besta e a sua imagem. O mundo de novo vai se colocar a adorar, a se rebeliar contra o Criador. Mas é claro que na eleição verdadeira, Deus terá um povo zeloso de boas obras. Um povo que, com fé e obediência, respeitarão as leis do Eterno, que vai ser anulada em Constituição Internacional. A besta vai dominar os 10 reis por 1 hora. E nesse domínio desses 10 reis, vão ser obrigados a aceitarem leis que batem contra a lei de Deus. Porém, Deus terão os seus filhos zelosos. João diz: eis a perseverança dos santos, eis aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E então, o grande conflito será contravertido, será representado por 2 sinais. Os que temem a Deus aceitarão o selo do Deus vivo, que é o sábado, que requer a observância do 7º dia da semana, reconhecendo de ser Deus o Criador. Porém, do outro partido que estará se opondo a Deus, estará o sinal da besta, o decreto dominical. Aí os filhos de Deus vão dar o convite de advertência, vão falar dos juízos de Deus que vai cair sobre a terra. E quando esses juízos caírem, vão acusar aqueles que advertiram desse juiz que iria cair por causa da transição da lei de Deus, por causa da anulação da lei de Deus, vão acusar os defensores da lei de Deus de serem culpados, de terem acarretado o juízo de Deus sobre a terra. Porém, Deus nos defenderá. E então não vamos ser o culpado das tragédias, das catástrofes, das 6 trombetas que vai cair sobre a terra. Mas eles mesmo assim nos acusarão. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, mas nesta angústia Deus terá o seu povo zeloso. Deus terá aqueles que defenderão a verdade. E então os que adorarem a besta receberão a advertência.
que sofrerão as 7 pragas do Apocalipse 16, caso não se converta. Aqui nós estamos passando para falar dessa eleição, da eleição verdadeira. Não é uma eleição em que a gente se apoia em seres humanos. A gente não, essa eleição verdadeira, a nossa fé não é colocada em deputado, a nossa fé não é colocada em presidente, a nossa fé não é colocada em senador, a nossa fé é colocada no Deus, Criador do céu e da terra e do mar e das fontes das águas. Deus seja louvado. Então, meus amigos, aqui mais um vídeo transmitindo a mensagem aqui, a advertência do Senhor, aqui numa das avenidas aqui da cidade que eu resido, né? Aqui, mais uma vez eu dizendo aqui, é um treinamento, né, meu irmão? Para que na hora, quando for na hora mesmo, para pregarmos com mais poder, pregarmos com mais ousadia, pregarmos com mais afinco, pregarmos com mais determinação, com fé e obediência, nós queremos, é claro que até aqui no treinamento, até aqui agora no momento do treinamento, nós também estamos aqui confiando, não podemos fazer isso por conta própria, de moto próprio, né? É tudo, até mesmo no treinamento, o nosso comandante, até mesmo no treinamento, o nosso Deus, até mesmo no treinamento, o nosso Pai, Ele está à frente. Agora te dirá muito mais ainda quando ele enviar seu Filho de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, né, meu irmão? Aqui mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Embora essa mensagem seja mensagem de preparação para que as pessoas saibam também que terão que sair das igrejas, porque as igrejas não pregam essa mensagem do terceiro anjo. Elas sim, tem uma que finge que prega, a comunidade geral dos adventistas estão fingindo que prega, porém não estão saindo para pregar. Deus terá vai tirar de dentro dos adventistas, é claro, um grupo de todas as igrejas que de modo varonil, de modo corajoso, vão dar essa advertência, essa última mensagem do Senhor. E que possamos estar corajosos e destemidos para nós transmitir essa mensagem. Deus abençoe. Mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno.